A casa 7, mesmo aqueles que não são muito fãs da astrologia, normalmente conhecem pelo menos um pouquinho dessa casa 7. E por quê? Porque ela é a casa que representa os relacionamentos. E na astrologia a gente tem muita gente buscando sobre esse assunto. Então a casa 7 costuma ter uma fama um pouco maior. Bom, vamos descobrir então como que ela fala desses relacionamentos. O que a gente descobre sobre as relações, as parcerias aqui dentro. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa a falar desse assunto. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Então, se você está aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever no canal. Clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho, e assim quando chegar mais vídeos sobre as próximas casas ou outros assuntos dentro da astrologia, você fica sabendo. Essa aula faz parte do nosso curso de astrologia. Temos o curso lá na Hotmart para você que não consegue acompanhar e ter um processo definido aí de horários para estudo. E também temos a nossa sala de aula que abre 2 vezes ao ano e que a gente tem um fluxo aí de turma, todo mundo junto estudando, tá tudo explicadinho aqui embaixo. Beleza, vamos lá então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então se você tem Instagram, dá uma olhadinha lá no nosso perfil que vai ter mais conteúdo de astrologia para você. Bom, vamos lá, vamos começar então esse estudo sobre a casa 7, né? Essa casa 7, eu já vou passar direto aqui para nossa próxima página, para começar falando dessa questão da esfera dela, né? Ela já é a primeira casa social. Quando a gente fala lá na primeira aula sobre as casas astrológicas, eu falei para vocês que a gente tem da casa 1 até a 6 as casas pessoais, ou seja, aqueles assuntos que tratam dessa formação da minha individualidade, de quem sou eu, do que eu estou fazendo como indivíduo, né, da formação da minha personalidade. Então, aquela questão da minha iniciativa, do que me pertence, da comunicação. Na 4, a gente vê as questões familiares, mas ainda percebe que ainda é muito eu, assim, são os meus sentimentos, a minha estrutura familiar. Na 5, as minhas criações. E a gente termina na 6, começando a prestar um serviço, começando a alinhar o que a gente vai levar para a sociedade. Mas ainda tem muito da minha saúde, do meu dom, do que eu faço de serviço, né? Então, a gente tem nessas 6 casas essa primeira formação. A partir das 7, a gente começa a ir para os signos que são sociais, para as casas que são sociais também. Quando a gente estudou os signos, quando chegamos lá em Libra, eu falei sobre isso, sobre ser o primeiro signo que trata da questão social. E aí, aqui nas casas também, a gente vai seguir na mesma linha. Ou seja, a partir da casa 7, eu estou tratando com o outro. Eu estou começando a interagir com esse outro, a entender essas relações. Então, aqui a gente fala dessa esfera social. Isso é interessante de olhar no mapa das pessoas, porque aí os signos que a gente tem nessas 6 primeiras casas dizem como que a gente formou essa individualidade. E a partir da 7ª é como que eu estou enxergando esse outro, os processos sociais, as interações sociais. Então ela tem uma esfera social, ela é uma posição angular, né? Nós vimos que as casas angulares elas ganham um destaque, então aqui a gente tem mais uma casa angular, ter planetas aqui é muito significativo, ter aspectos fortes aqui é muito significativo, e ela tem como signo natural o signo de Libra. Então essa é a primeira casa social, é aqui que começamos a relacionar a nossa individualidade com a individualidade do outro. Então em Áries eu percebo a minha individualidade, nessa casa que é oposta, a casa de Áries, casa natural de Áries, né? Eu vou perceber a individualidade do outro. Então o que esperamos desse outro, o que projetamos desse outro e como entendemos e agimos nas relações. Então, como eu disse ali no início do vídeo, né? Muitas vezes a gente procura entender essa casa 7 pensando assim, nossa, então eu vou conseguir combinar com o meu crush ou não? Qual a casa 7 dele? O que será que ele espera num relacionamento? O que será que ela tá buscando numa pessoa? E aí a gente fica olhando dessa forma. Mas aqui nessa casa 7, ela é bem mais ampla, né? Não é só o que eu busco no outro, mas é também como eu projeto as minhas coisas nesse outro, como que eu lido com as relações, como que são as minhas parcerias. Ela envolve bastante coisa aqui dentro.
Então, quando chegamos ao descendente, encontramos de novo no ponto em que começamos. Então, é como se a gente estivesse começando de novo, né? Na 1, a gente começou a jornada da individualidade. Na 7, a gente começa a jornada de socializar, de interagir, de se relacionar com as pessoas. Então, é a partir dessa casa 7 que eu começo a ver como que essa pessoa lida com essas questões mais de interação e relacionamento. Este vai ser o trabalho da 7ª, 12ª casa. Reconduzir-nos mais uma vez ao sentido perdido de nossa unidade com toda a vida. Eu usei algumas citações aqui do livro que eu estou usando lá no curso, né? O pessoal do curso que está assistindo a aula, a gente tem lá no curso essa aula aqui que fica disponível, né, para vocês também gratuitamente. E temos mais as aulas complementares, mais atividades e também mais a análise desse assunto dentro do mapa pessoal. Então, cada aluno tem um mapa desses alunos. No início de cada sala de aula, a gente pega os mapas de vocês, né? E aí eu vou dar um retorno especificamente sobre a sua casa 7. Então, essa é a diferença aqui, só já entrando nessa questão das citações, e aí eu ia falar do livro que a gente usa, né? A gente usa o livro As 12 Casas para tratar desse assunto das casas. E aí eu retorno para vocês, para cada um dos alunos, eu dou um retorno individual dentro da sala de aula. E dentro lá do Hotmart, vocês também podem tirar dúvidas, aplicando esses conteúdos vocês diretamente no mapa de vocês e tirarem as dúvidas, tá? Então, só para fazer esse gancho, então, algumas citações aqui são desse livro que a gente utiliza e que a gente aprofunda mais. Então, é nessa casa que temos a nossa consciência do outro. No ascendente, temos a consciência de nós mesmos. E na casa 7, nos deparamos com outras realidades. Então, no ascendente, eu estou enxergando o mundo pela minha perspectiva, né? Eu estou enxergando as coisas através do que eu entendo da realidade, através de como que eu enxergo esse mundo. Aqui no descendente, eu estou enxergando o outro. Como que eu lido com o outro que tem uma outra percepção, né? De repente, eu sou uma pessoa lá super fechada, super tímida, e eu preciso lidar com uma pessoa, com um colega de trabalho, com um relacionamento afetivo, com uma pessoa super extrovertida. Como que eu lido com essa pessoa dentro dessas relações? Será que por eu ser tímida, eu acabo projetando, atraindo uma pessoa que é mais extrovertida para compensar as duas coisas, né? Então, a casa 7, ela envolve mais isso, assim, essa profundidade de o que eu atraio, o que eu projeto, o que eu estou enxergando nesse outro também. Então, aqui a gente tem esse se deparar com outras realidades, né? Aqui está a forma como lidamos com os relacionamentos e o que buscamos na pessoa parceira. Então, é importante também a gente ver que, por exemplo, você tem lá um signo na casa 7. Aquele signo da casa 7 não quer dizer que você vai atrair uma pessoa daquele signo especificamente. Muitas vezes você vai atrair pessoas com as características daquele signo. Eu tenho gêmeos na casa 7. Não quer dizer que você vai casar com geminiano, né? Ou que você vai se atrair mais por geminiano. Mas você vai costumar buscar mais a comunicação, a interação, ter essa interação dentro dos relacionamentos, porque a energia geminiana tá ali, é algo que você projeta nesse outro. Você projeta uma relação que tem essas características. Assim como qual o tipo de atividade a pessoa precisa para se sentir em conexão com os outros, né? Então, o que eu busco? Que tipo de interação que eu busco? Talvez a casa 7 em Gêmeos vai buscar justamente conversar com outras pessoas, estar em ambientes que ela consiga ter uma interação mais próxima, né? Não vai ser a pessoa que gosta tanto lá da balada, porque tem música alta, não dá para conversar, não dá para ouvir. Talvez ela vai preferir algo que ela consiga estar mais perto dessas pessoas, saber mais da vida da pessoa, do que a pessoa faz, do que ela gosta. Tem mais essa proximidade da comunicação que os Gêmeos têm. Falamos também que essa é a casa dos casamentos e parcerias. E uma coisa interessante é que essa casa, ela é dos casamentos, mas quando a gente fala em parcerias também, a gente está falando de toda relação que tem algum tipo de acordo, assim. Então, por exemplo, a gente pode falar de amizades aqui, daquela amizade que é mais próxima, assim, que, por exemplo, você tem algum grau de convivência. E por que a gente pode entender que tem um acordo nessa amizade?
porque você vai ter ali uma convivência com a pessoa. Olha, eu te encontro tal hora, eu faço isso, pego com você aquele arquivo tal dia, me empresta isso, vamos comigo em tal lugar. Tem combinações, né, entre essas duas pessoas. A gente já está falando de casa 7. É uma relação de uma pessoa com um colega, por exemplo. O colega de trabalho a gente vai ver mais na 6, como a gente viu na aula passada, né? Mas aí, por exemplo, você trabalha próximo, você interage o dia todo, você tá ali convivendo com a pessoa, né? Ela trabalha no mesmo setor que você, ela faz uma atividade e repassa para você dar continuidade com a sua. Então tem uma proximidade, aí a gente tá falando de casa 7. É sempre que tem um acordo entre essas pessoas. É sempre que tem algo que liga de alguma forma, assim, que cria um vínculo, né? Então aqui a gente pode entender outros tipos de relações, sim. Falamos também que essa é a casa dos casamentos e parcerias. Como você age nessas parcerias e o tipo de parceiro que busca, encontramos por aqui. Então, o que eu fiz aqui, né? Como a gente sempre faz, eu trago uma frase, duas, para sintetizar dentro desses signos como que é essa busca por esse parceiro, como que é esse signo nessa casa. Lá no curso também, a gente tem essa aula aqui, a gente tem a aula complementar e a gente tem estudo de caso em cima do livro, em cima de estudar o mapa de uma pessoa fictícia, para a gente entender e aprofundar bem mais cada um desses signos nessas casas, né? Mas vamos lá, então. Vou falar aqui as principais, uma síntese, né, dessas principais características no signo. Então, beleza. Então, Áries na casa 7. O Áries na casa 7 é a pessoa que tem Libra no ascendente, tá? Então, como a gente já estudou aqui os opostos complementares, sempre vão fazendo esse pensamento também de que o oposto complementar vai estar no ascendente, né? Então, o oposto de Áries vai estar lá no ascendente da pessoa. O Áries na casa 7, ele coloca muita energia nas relações. Então, sempre onde a gente olha e tem Áries, a gente vê que a pessoa coloca muita energia ali. E aí, quando tá na 7, é realmente colocar energia nas relações. Então, aquela pessoa que gosta de estar no meio de pessoas, que gosta de sair, que gosta de conhecer outras pessoas, que tá sempre envolvida, né, com diversos eventos aí, fazendo várias coisas, ela é bem ativa socialmente. Aí tem um Libra lá no ascendente, lembra? Ela enxerga as coisas a partir das relações. Então, claro que ela vai ser mais ativa socialmente, né? As coisas se interligam. Então, ela tem muita energia nas relações e busca por pessoas muito ativas e independentes. Então, se ela tem Libra no ascendente e ela tem aquela percepção mais de buscar pelo outro, ela pondera muito, ela avalia, ela coloca na balança, ela procura alguém que tenha uma visão assim mais ativa das coisas, que vá dar uma opinião mais firme para ela, não que o Libra não tenha, né, mas ele leva um tempinho para chegar na opinião firme. Então, ela procura alguém que seja mais assertivo, mais direto, que decida as coisas mais rápido, né? Porque ela tá projetando ali o que ela, no ascendente dela, ela não tem consciência daquilo. Ela tem essas características, a gente sempre tem um pouquinho do oposto complementar, mas ela busca mais no outro, ela projeta mais essas características. Então, aqui, qual é o perigo de uma casa 7 em Áries, né? Desafiada, digamos assim. Se ela estiver muito bem obrigada, essa casa, você vai normalmente se relacionar com pessoas muito decididas, com pessoas muito ativas, com pessoas bastante sinceras, né? O Áries é bem sincero nas atitudes dele. Mas também, se estiver desafiado, você tende a atrair pessoas assim impositivas, pessoas que fazem o que elas querem, paciência para o que você quer. Pessoas que têm assim uma forma de se expressar que é muito do eu quero, vai ser assim porque eu quero assim. Então, individualidade em excesso. Tem essa questão com a casa 7 em Áries, né? Vai ter esse desafio. Em Touro, a casa 7 busca pela estabilidade nas relações. Então, se a casa 7 em Áries lá tá querendo conhecer um monte de gente, interagir, tá envolvida em várias questões sociais, em Touro não, né? Em Touro ela quer uma estabilidade dentro daquelas relações. Para Touro não importa a quantidade, importa a qualidade, né? Isso para tudo. Então, dentro das relações não vai ser diferente. E ele procura por pessoas que são mais estruturadas.
Então, aquela pessoa que tá ali em vários eventos, ele cruza com aquela pessoa em diversas situações, mas quando ele precisa, quando ele tá querendo conversar, uma conversa um pouquinho mais profunda, algo, né, que envolva uma proximidade maior, aquela pessoa não tá ali, porque ela já tá em outra festa, em outro ambiente, com outras pessoas, para ele já não vai rolar, sabe? Ele quer a relação mais estável mesmo, ele quer a cumplicidade, a estar próximo e realmente envolvido. E isso para casa 7 em touro tem muita importância. Quando a gente olha para o ascendente, quem é o ascendente da casa 7 em touro? É em escorpião. Então o escorpião, ele quer a profundidade, né? Ele enxerga as coisas com profundidade. Então ele não vai querer uma relação superficial também. Ele vai querer uma relação que tenha o mesmo grau de comprometimento que ele enxerga as coisas, né? Lá no ascendente em escorpião. Já em gêmeos a gente vai querer aquele aprendizado nas relações, né? Ele quer aprender. Então, quanto mais diversificado uma pessoa enxerga a situação de um jeito, outra de outro, uma traz um conhecimento aqui, outra traz outro completamente diferente, ele vai querer essa flexibilidade para ir e vir, né? A liberdade dentro das relações e tudo mais. E ele busca por pessoas que sejam mentalmente ativas, então que acompanhe ele nesse processo aí de querer conhecer várias coisas, de querer conhecer várias pessoas, de estar em meio a situações diversas, de questionar bastante. É uma pessoa que precisa bastante do diálogo, né, do relacionamento, que tenha um diálogo aberto, que ele possa trazer tudo que ele está aprendendo, que ele está conhecendo, que ele está descobrindo. Tem essa relação que é mais no campo mental, que precisa dessa compatibilidade mais mental. Ele lida com as relações com muita curiosidade, assim, com gosto por aprender, por conhecer. O câncer nutre um profundo afeto nas relações. Então, o câncer sempre vai ter também, né, outro signo de água, né? Vai ter sempre essa questão da profundidade emocional. Então, ele cria aquele vínculo bastante profundo com quem ele se envolve. E aí o câncer tem que sempre cuidar, porque o câncer vai trazer as questões familiares, né? Então, se os vínculos lá na família não foram assim tão sólidos, não foram bacanas, trouxeram inseguranças e tal, ele vai reproduzir isso dentro das relações também, né? Com essa casa 7 em câncer. E ele busca por pessoas que sejam mais acolhedoras. Então, ele quer realmente uma relação em que ele tenha o afeto, o carinho, aquela coisa de cuidar, de proteger, de estar próximo, né? De projetar a casa, de onde que a gente vai morar, a gente vai casar quando, vamos ter quantos filhos. Ele quer essa relação mais assim focada no afeto mesmo. Leão nessa casa, ele quer brilho e entusiasmo nas relações. Então, assim, se relacionar com pessoas que estejam muito para baixo, pessoas que vai desmotivar ele, que ele vai falar um projeto, uma ideia, a pessoa vai dizer, mas não sei se vai dar certo. Para ele já não vai funcionar. Para ele a relação tem que ser aquela relação que envolva uma abertura para ele acreditar que vai dar certo, que ele vai fazer. Lembra que a casa 7 em Leão, ela tem um ascendente lá em Aquário. Então é uma pessoa que está muito antenada em diversas coisas e ele quer alguém que seja pilhado como ele, assim, né? Vamos junto, vamos fazer. Então, uma pessoa que não esteja nessa vibe, ou que, por exemplo, ali, né, uma casa 7 em touro, que tá muito, não, vamos fazer só o que é certo, que tá estruturado, que já é confiável, vai entediar esse leão aqui de casa 7, né? Ele vai buscar uma relação que traga um entusiasmo para a vida dele. E ele busca por pessoas criativas e dinâmicas. Então, se a pessoa chegar ali com 1000 ideias, com coisas bastante criativas, com uma visão de mundo, assim, que quer conhecer diversas coisas, que quer tentar formas alternativas de fazer as coisas, que quer que tem um projeto, que quer montar alguma coisa, empreender em alguma coisa, ele vai gostar bastante disso, né? De usar arte, de usar a criatividade. Ele busca alguém que seja bastante parceiro nesse sentido. Já o Virgem, ele busca por simplicidade. Então, o Virgem, ele quer a simplicidade, ele quer a clareza nas relações. Então, ele vai buscar alguém que a coisa seja nítida, clara. Olha só, nossa relação é assim,
eu me incomodo com alguém que, sei lá, que não se importe com a limpeza, então a gente vai combinar, a gente vai deixar acertado quem que limpa tal coisa, tal dia, e ele já deixa as coisas certinhas, claras, né? O Virgem é muito ligado nessa questão de manter a clareza, não fica nada do dito pelo não dito, que é diferente do Touro lá, que tem um ascendente em Escorpião, né? Então, às vezes, as coisas podem ficar meio ocultas. Para Virgem, não. A coisa tem que ser clara, objetiva. Eu quero isso, dessa forma. Deixar as coisas bem preto no branco, como a gente fala, né? Então, ele tem essa busca por essa simplicidade, por clareza. E aí é por isso também que a gente fala que Virgem muitas vezes vai ser bastante exigente dentro dessas relações, porque ele busca alguém que ele consiga ter essa compatibilidade, que ele vai deixar as exigências dele claras, né? Então ele vai buscar essa estabilidade nessa pessoa. E procura por alguém prático e prestativo. Então ele quer alguém que passe essa praticidade para ele, que passe esse lado prestativo, que seja alguém que ele consiga ter esse vínculo, assim, de ser aberto com essa pessoa, de entender também da pessoa, mas ele quer ser entendido, né? Voltando lá para aquela comparaçãozinha, o Virgem de casa 7, ele tem ascendente em peixes, então ele já enxerga as coisas, assim, ele se liga muito no fluxo das coisas, nas energias das coisas. Então ele quer chegar em casa e ter a tranquilidade de alguém prático, de alguém tranquilo, de alguém que está ali com as coisas muito claras para ele. Não quer mais confusão, de toda a confusão que ele já absorve do mundo, né? Ele quer clareza. Libra aqui, ele vai buscar equilíbrio nas relações e procura por pessoas mais delicadas e ponderadas. Então ele vai ter o ascendente em Áries, ele vai buscar dentro dessas relações alguém que seja mais calmo, que tranquilize ele, que seja mais estável, que faça ele voltar, né, para se acalmar, voltar os ânimos para tranquilidade, que traga alguma coisa assim no sentido de delicadeza, de ponderação. Ele gosta de pessoas que têm um gosto mais refinado, que vai chamar a atenção dele para algo mais belo, mais de contemplação. Então vamos sair juntos para curtir um passeio, vamos fazer alguma coisa que a gente consiga aproveitar a beleza da natureza juntos, né? Ele quer alguém que meio que tire ele daquela agitação toda do ascendente em Áries, que acalme, que seja um acalento, né? Dentro dessa conturbação toda. Escorpião busca por relacionamentos intensos e procura pessoas em que ele tenha uma confiança muito forte. Então aqui ele não quer calmaria não, né? Diferente do Libra, ele não quer calmaria não. Ele quer uma relação que seja visceral, uma relação que ele tenha uma entrega muito intensa, uma cumplicidade, a certeza, a confiança no outro, né? Interessante a gente ver quando a pessoa tem entre a casa a 7 entre Libra e Escorpião, porque ao mesmo tempo que ela quer essa calmaria, mas essa calmaria não pode significar superficialidade. Essa calmaria precisa ser também profundidade, precisa ser também doação, entrega, né? Ele tem essa busca por se encontrar no outro também. E vai procurar por pessoas em que ele tenha confiança muito forte, né? Porque se ele não confiar, Escorpião, se não confiar, nada se firma, nem relacionamento, nem amizade, nada, né? Ele tem que ter aquela confiança naquela pessoa. Sagitário busca por relações soltas e divertidas. Então aqui, né, os ascendentes em Gêmeos, imagina, ele tá ali enxergando 1000 possibilidades no mundo. Então para ele os relacionamentos também precisam ter essa leveza, esse humor, esse lado divertido. E ele vai procurar por alguém que traga para ele o otimismo e a aventura. Então que vá junto, vamos fazer uma trilha, vamos caminhar, vamos conhecer um lugar diferente. Aquela pessoa que é companheira mesmo para desbravar o mundo, sabe? Para sair aí, conhecer outras coisas, para brincar, para dar risada. Ele gosta dessas pessoas que conseguem tornar as coisas mais leves. Ao mesmo tempo que está levando conhecimento para ele, né? Que está mostrando para ele coisas diferentes, que está aprendendo junto com ele também. Tem muito desse processo do ensino e de aprendizagem. Capricórnio já busca por relações sérias e comprometidas. Então ele vai querer uma pessoa que passe
esse foco, essa disciplina, que tenha um comprometimento, que saiba muito bem o que quer dentro dessa relação. Ele não vai querer relações que começam hoje e terminam daqui a 5 meses. Se for para começar algo, ele quer algo mais estável, né, mais concreto. Também vai ser aquela coisa meio ali de virgem, né? Vamos projetar, vamos deixar as coisas claras. Se eu tô comprometido com você, é porque eu quero estar comprometido com você. Então ele não quer aquela coisa que fica oscilando em emoções muito intensas, naquela coisa de ciúme, de tem que fazer assim, tem que fazer assado, e eu tenho que controlar o outro. Não, ele quer a tranquilidade, ele quer a maturidade dentro dessa relação. Né? E aí ele vai buscar para pessoas que tenham foco e disciplina, que saibam o que querem, que tenham certeza do que estão fazendo dentro daquela relação. Ele é bem comprometido. Por isso que normalmente também a gente vai ter desafios aqui com Capricórnio nessa 7. Porque ele vai ser bem exigente também, assim como o Virgem, ele vai deixar bem claro o que ele quer. E ele vai ter os propósitos dele, ele vai ter os projetos dele, o trabalho dele. Então ele vai querer alguém que mais ou menos se enquadre dentro do que ele já espera de um futuro, né? Já Aquário, ele vai buscar por relações de parceria e companheirismo. O Aquário, ele meio que busca, assim, quase que uma amizade dentro dessas relações, né? A gente precisa ter um grau de comprometimento aqui que seja muito parceiro, assim, muito tamo junto, sabe? É aquela relação, assim, que eu quero conseguir sair com a pessoa e a gente curtir as mesmas coisas, e de repente se essa pessoa me trouxer uma ideia diferente, a gente conseguir curtir a ideia dela, curtir a minha, e sabe, vamos todo mundo, aí apresenta os amigos, e para Aquário isso é muito importante, né, esse vínculo entre as amizades, e aí vira todo mundo amigo, é aquela função, assim, né? Mas é muito importante isso da parceria, né? O Aquário enxerga muito essa questão da parceria. Estar junto, para Aquário, não é uma questão de aliança, não é uma questão de formalizar casamento, não é uma questão de nada assim padrão. É uma questão do grau de parceria que a gente estabelece. É uma questão do que existe entre nós, esse vínculo que não se forma com objetos, sabe? É esse vínculo assim mais profundo que o aquariano preza. Então, para vocês que acham que Aquário aí é Frozen, que vivem falando assim, né, é difícil conquistar o aquariano, o Aquário de casa 7, que é quem tem lá o ascendente em Leão, ele vai buscar esse grau de parceria, de eu tenho aqui mais do que um relacionamento afetivo, eu tenho uma parceria com essa pessoa. E ele vai procurar por alguém que seja autêntico e original. Então também, ele vai gostar das coisas às claras também, porque para ele não tem motivo nenhum para fazer tabu em cima de nada, né? E ele vai gostar de deixar claro também o que ele gosta, o que ele não gosta. E a pessoa ser original, né? Pelo amor de Deus. Aquela pessoa que segue o que todo mundo faz, aquela pessoa que todo mundo tá indo para um lado, a pessoa vai também, tende a entediar um pouquinho o aquariano. Ele gosta da originalidade. Mas se eu for original, a pessoa vai me achar chata. Não. Às vezes, ela vai te achar mais chata se você ficar tentando agradar, né? O Aquário, ele funciona muito mais quando você é original com a sua forma de ser. Peixes. Peixes busca por encanto nas relações. Então, tem aquele grau de encantamento, assim, que é alguma coisa que também seja bastante romantizada, que tem um ideal, tem uma idealização em cima dessa pessoa, né? O ascendente em Virgem. Então, ele enxerga as coisas muito pragmáticas, ele quer alguém que tire ele dessa órbita, que tire ele desse pragmatismo. E aí ele procura por alguém que o faça sentir esse encantamento, faça ele sair um pouquinho de todo aquele controle que ele tem, de toda aquela busca por entender as coisas racionalmente, alguém que conecte ele com as energias mais sutis, com as questões mais subjetivas, que traga arte, que traga entusiasmo, que traga a crença em um mundo melhor, em algo mais amplo, a própria espiritualidade. Então é um signo aqui na casa 7 que ele tende também a ser, acho que
tão exigente quanto virgem, eu diria, porque ele quer realmente uma conexão profunda com esse outro, né? Ele quer que seja algo que não seja apenas a formalização. É meio aquário, assim, não é só a formalização da relação, ele quer algo que envolva essas duas pessoas de uma forma bem mais profunda também. Além de indicar o nosso parceiro, indicar o parceiro que buscamos, como agimos nas relações, os signos e planetas que aqui estão, que indicam a energia que se forma a partir dessa relação. Então também tem isso, a energia que se forma quando você está num relacionamento, tem muito desse signo dos planetas que estão aqui, né? Então o aquário, ele vai ter essa a necessidade de formar esse vínculo quase de amizade, de parceria. Ele age assim dentro das relações, ele vai querer aquela compatibilidade, né? O leão, na casa 7, ele vai querer compartilhar a arte, as criações, os projetos, vamos criar juntos, né? Ele cria aquela energia leonina no ambiente. Posicionamento na primeira casa são aquilo que buscamos encontrar nos relacionamentos íntimos, e por isso indica o que mais notamos nas outras pessoas. Então dá uma olhadinha lá no ascendente, tem planetas lá, você pode estar projetando esses planetas na casa 7. Então, por exemplo, eu tenho Saturno lá na casa 1, você pode estar projetando essa autoridade, atraindo pessoas que expressam essa autoridade. Aí, de repente, você tem a casa 7 em Libra e não sabe por que não atrai as pessoas tranquilas, não vem, sempre vem uma pessoa que fica te cobrando, que fica te exigindo uma determinada postura, né? Tem esse Saturno que está lá no seu ascendente influenciando na 7. Então aqui a gente tem esse diálogo entre essas duas casas. Então aqui eu trouxe uma citação da Liz Green também, né? Que é uma astróloga que eu gosto bastante, que ela sugere que o descendente e os planetas da 7ª casa representam qualidades que pertencem ao indivíduo, mas são inconscientes. Lembra que eu falei lá que a gente projeta na 7? É como se nós temos essas características da casa 7, mas internalizadas, inconscientes. E a gente projeta no outro. Então a casa 7 em Gêmeos tem algo ali da comunicação, da interação, da troca que está internalizado nessa pessoa. E aí ela projeta atrair pessoas que vão ser mais extrovertidas, que vão sair conversando. Ela pode ser aquela pessoa que é mais tímida, que não sabe muito bem como chegar no outro, mas ela atrai a pessoa que vai lá e conversa com todo mundo, sabe? Tem um pouquinho disso aqui também. E que tentamos vivenciar através de um companheiro ou através dos tipos de experiência que o relacionamento nos traz. Então é interessante da gente ver também, por exemplo, olhar para sua casa 7 e olhar, se você está em um relacionamento, olhar para o mapa dessa pessoa que você está se relacionando. É bem comum que o signo da sua 7 seja o signo solar dessa pessoa, seja o signo lunar dessa pessoa, seja a casa 4 dessa pessoa, né? É bem comum que tenha ali signos representando esse parceiro, né? É onde aprendemos a cooperar com os outros e onde encontramos o dilema do ser individual, pensando nas minhas próprias necessidades, ou ser social, pensando no todo. Então aqui a gente tem essa tarefa de chegar nesse equilíbrio. Nem tanto eu ser tão eu, a ponto de eu ser individualista demais, mas também eu não ser tanto outro, a ponto de eu me esquecer, de eu deixar de me posicionar, de eu deixar de colocar minha opinião, né? Então eu tenho que achar esse caminho do meio. Então aqui essa questão de encontrar esse equilíbrio, né? Entre o eu e a vontade do outro. Como que eu vou interagir com essas duas situações, porque muitas vezes elas são inclusive conflitantes, né? Eu quero uma coisa, o outro quer outra. Como que a gente lida com isso? Então é um equilíbrio aqui, um dos equilíbrios talvez mais complexos do mapa, talvez. São duas casas bem fortes aqui dentro desse mapa. Quando ela está interceptada, quando a casa 7 está interceptada, vamos lá. Mas antes, se você está gostando dessa aula, deixa o like aqui embaixo. Para não esquecer, estou aqui pensando, organizando as ideias para falar. Vamos lá. As relações e parcerias se tornam mais complexas e demandam da pessoa uma compreensão do signo anterior
e do signo posterior à interceptação. Então aqui, quando está interceptado, acontece que vai ter um signo ali dentro. Aquele signo que está ali dentro dessa interceptação está influenciando nos relacionamentos da pessoa. Mas ela, para lidar com isso, ela vai ter que entender o signo anterior e o posterior. Então, o que vai tender a acontecer mais frequentemente, né? Pode ser que ela esteja projetando no outro esse signo interceptado, que aí ela não está sabendo lidar com esse signo interceptado e ela está projetando no outro isso, né? Ou ela se projeta, ela tenta se encontrar nesse outro também. E aí a coisa fica complicada, porque como tem um signo contido ali dentro, tem uma energia que ela não circula. A gente já vai ver um exemplo aqui de como que isso se aplica, mas é como se dentro das relações ela oscila muito entre energias, né? Ela não tem uma forma específica de lidar com essas relações. E aí ela oscila entre diversas coisas e não fica claro o que ela realmente está buscando, né? Em geral, expressa o lado sombra do signo interceptado, podendo buscar externamente alguém que venha suprir a autoafirmação que ela precisa desenvolver. Então, ela precisa desenvolver lá, porque se ela tem a 7 interceptada, a 1 também está interceptado, né? O ascendente também está interceptado. Então, ela vai precisar desenvolver lá o ascendente, esse eu, o que eu estou fazendo de mim mesma, o que eu quero para minha vida, qual é a minha percepção das coisas, para ela conseguir se relacionar com o outro, porque senão ela vai lá para as relações sem ela nem fazer ideia do porquê que ela está naquela relação, o que está acontecendo, né? Então aqui tudo fica muito confuso, podendo buscar externamente alguém que venha a suprir a autoafirmação que ela precisa desenvolver. Ou então exige uma adaptação do parceiro ao que ela espera e quer. Tende a não gostar daqueles que expressam a iniciativa desse signo interceptado, né? Por quê? Porque aí a gente percebe que a pessoa, ela não vai gostar das pessoas que têm aquele signo interceptado, porque ela vai enxergar nessa outra pessoa que ela tá internalizada nela, o que ela não tá conseguindo colocar para fora, né? E o que tá dando errado nas relações, o ponto que não tá fechando dentro desses relacionamentos. Então ela tende a não gostar das pessoas que simbolizam a energia, às vezes são desse signo, ou muitas vezes tem características que representam esse signo também. Então vamos para um exemplo? Por exemplo aqui, ó. Aqui a pessoa tem Libra, interceptado com a Lua, Vênus e Mercúrio dentro. Eu não me lembro se eu já falei isso em alguma aula, devo ter falado, porque a gente viu vários exemplos aqui, mas melhor repetir só para garantir, né? Planetas que estão dentro dessa interceptação são planetas confinados, tá? Então, assim como o signo que está dentro da interceptação, ele fica mais contido, os planetas confinados, eles vão ficar também reprimidos ali. Então, se a Lua é necessidade emocional, essa pessoa ela não expressa a necessidade emocional dela de uma forma tão clara. Se o Mercúrio é a comunicação, essa pessoa tende a ocultar, a ter receio de falar, não saber o certo como ela se expressa, né? Se a Vênus são os valores, ela vai ter a dificuldade de falar dos valores dela dentro desses relacionamentos. Então aqui a gente tem várias situações com esses planetas confinados. Vamos lá, está interceptado em Libra. Então ela tem essa casa 7 abrindo em Virgem. Então ela projeta nesse outro e pode ver que ela tem o Quirón aqui em Áries. Ó. Essa dorzinha dela do eu, do que eu sou, da minha individualidade, da minha autoafirmação, que ela precisa curar aqui, né? O Quirón é uma dor que a gente tem para curar. Ela projeta no outro. Então, o que ela faz aqui com o Virgem abrindo? Provavelmente ela cobra dessa pessoa, ela tem exigências, ela quer aquela clareza, né, que a gente falou. Então, ela quer já que a pessoa deixe tudo assim muito claro, muito aberto. Ela não quer entrar em muitos pormenores. Ela quer a coisa bem objetiva. Mas internamente aqui ela tem vontade de vivenciar uma coisa mais leve, uma coisa mais Libra, uma coisa mais assim de falar com o outro de uma forma mais tranquila, de falar das emoções dela, que está contida daqui, né? De falar dos valores dela, de entender o outro também, de se colocar no lugar do outro. Só que
tem um receio aqui, né? Ela busca, como tem o Chiron aqui também, ela vai ter receio de expressar as inseguranças dela. O que o outro vai achar? E o que o outro vai... Se o outro me julgar? Tem toda essa questão aqui com esse virgem, dessa autocobrança também. E aí ela não solta esse lado libriano. Quando ela soltar isso, pode ver que a casa aqui termina em Escorpião. Então ela vai ver que ela consegue ter relações muito mais profundas, de uma entrega muito mais sincera, de algo muito mais, assim, de uma cumplicidade muito forte, que ela não vai precisar de tanta exigência em cima desse outro, porque esse vínculo vai se formar naturalmente. Mas ela precisa lidar com as questões que ela está ocultando aqui de Libra, né? Então é mais ou menos isso que acontece na casa 7. A gente sempre vai olhar aqui, quando tiver interceptação, a gente vai olhar para essa interceptação, para o signo que abre, para o signo que fecha, e se tiver planetas na 1, a gente vai olhar para esse planeta, símbolos, aqui tem o Chiron, né? Na 1, a gente vai olhar para o que está na 1, para eu entender o que ela está enxergando do mundo, que ela está projetando nas relações dela, tá bom? A próxima aula, falaremos sobre casa 8, e aí a gente sai dessa casa 7 aqui, que começou a se relacionar, e a gente entra na intimidade da casa 8. Eu te espero por lá, um super beijo, até mais, tchau, tchau.